Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Vamos começar juntos mais uma vez nesse dia, pensando na maravilhosa graça de Deus. Existe um tremendo contraste entre a graça de Deus e a lei de Deus. E a gente precisa sempre pensar nisso, porque essas duas visões são contrastantes, elas não são harmônicas. A graça é contrastante com a lei. É o inverso da lei. Ela está do lado oposto da lei. Entende? E isso a gente vai pensar um pouquinho hoje. Eu vou terminar esse áudio com a ideia de que a graça é superior à lei, é maior do que a lei, é melhor do que a lei, é mais preciosa do que a lei. E, no entanto, tem sido ensinado ao longo dos séculos que nós temos que misturar a lei com a graça o tempo inteiro. Nós temos que misturar a lei com a graça, porque se a gente tirar a lei de cena, segundo a mentalidade de algumas pessoas, se a gente tirar a lei de Deus da cena da relação com Deus, os cristãos se tornarão sem um parâmetro de comportamento. Eles se tornarão frouxos, eles se tornarão pecadores, eles se tornarão sem o parâmetro referencial de conduta. E na verdade não. Na verdade é a graça de Deus que nos faz andar de maneira correta diante de Deus. Eu queria ler para você hoje um versículo que está no Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 17. Diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia. Olha o contraste. A lei foi dada. Dada por quem? Por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Portanto, é uma coisa superior, é uma coisa maior, é uma coisa melhor. A graça é melhor, é superior. Por quê? Porque a lei foi dada e a graça veio como pessoa. Aquilo que é dado por intermédio de alguém, mas aquilo que vem em alguém. É o que ele está dizendo. Ok? A lei foi dada de maneira distante, fria. A graça veio de maneira calorosa, amorosa, em Jesus. A lei foi dada por meio de um servo, Moisés. A graça veio por meio do Filho de Deus. Aleluia. Note que esse texto diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, ou seja, a Bíblia coloca a verdade do lado da graça e não do lado da lei. Por que será isso? Porque a verdade final é a graça, não é a lei. A verdade é a graça. A verdade não é a lei. Por quê? Porque a lei não justifica. A lei só condena. A verdade é a seguinte: Jesus justifica o pecador. A graça não justifica. É por isso que Jesus trouxe a verdade junto com a graça. Pela graça sois salvos, diz Paulo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa é a verdade. Mas a lei diz assim: se você não cumprir essas coisas, você está frito. Entendeu a diferença entre graça e lei? A lei diz assim: olha, você é pecador, mas ela não te confere nenhum poder
para sair debaixo dessa maldição. Portanto, a lei não pode salvar. A lei só consegue condenar, só consegue mostrar o teu erro. Mas a graça e a verdade, elas te libertam do poder da condenação. Por quê? Porque Jesus realizou tudo em teu favor, pela graça. Jesus levou sobre si os nossos pecados para que Ele possa nos dar a sua justiça. Isso é graça. A lei não conseguiu fazer isso. A lei só apontou o pecado. Portanto, hoje em dia, você tem que entender que a única maneira de você viver de maneira vitoriosa é se apoderando da imensa graça de Jesus para o teu viver. E não procurando se submeter à lei de Moisés para tentar fazer as coisas segundo a lei, porque isso não vai te trazer vitória nenhuma. Você tem que se apoderar de uma coisa que foi feita em teu favor, através de Jesus. Jesus cumpriu a lei por você e por mim, para que nós possamos ser justificados, justos, agradáveis a Ele. Ele fez isso se chama graça. E a verdade está do lado dessa graça hoje. A verdade não está do lado da lei. Note que esse texto do apóstolo João fala exatamente isso. Vou ler de novo para vocês. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por quem? Por Jesus. Por Jesus Cristo. Aleluia. A graça e a verdade. Essa é a verdade final. Que nós somos justificados pela graça. E não pelo cumprimento da lei. Porque a gente não vai conseguir. Ninguém é justificado pela lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei só aponta que nós somos pecadores. Portanto, toda vez que você estiver tentando lidar com Deus por meio da lei, você vai perceber que você está consciente somente do teu pecado, do teu erro, das tuas falhas, da tua lacuna, da tua necessidade. Enquanto que a graça mostra que você é abençoado, você é santo em Cristo, você é justo em Cristo, você é amado em Cristo. Olha o contraste. A lei aponta tuas falhas. A graça aponta a provisão divina para as tuas falhas. A lei aponta que você é um zero à esquerda, é um incapaz, é um injusto. A graça aponta que você é amado, que você recebeu provisão, que você recebeu justiça, você é justo, que você não é pecador. Está entendendo como é poderoso? Por isso que pela graça nós somos salvos, mas pela lei a gente é condenado. E tem gente que quer misturar essas duas coisas. Meu amigo, não dá para misturar lei com graça. Por isso que Jesus falou, não se pode tomar o vinho novo e colocar num odre, num recipiente velho da lei. Ele está dizendo o seguinte, vocês daqui para frente não vão poder pegar a nova aliança que eu estou fazendo com vocês, a aliança da graça, e tentar colocar de volta nos moldes, nos odres da velha aliança da lei. Não dá para misturar a graça bendita que Jesus trouxe com a velha aliança da lei. Você tem que sair fora desse paradigma da lei para que você possa receber a glória de uma justificação completamente produzida por Jesus. Não é por você. Você não será justo em si mesmo. Nunca. Você só será justo
recebendo a justiça que Jesus produziu para você. Isso é graça. Ele produziu uma salvação para nós e nós recebemos. Eu nunca mais vou falar para Deus: Senhor, eu serei justo quando eu conseguir guardar os 10 mandamentos ou todos os mandamentos da Bíblia, ou quando a minha performance for perfeita diante de Ti, então eu serei justo. Não. Eu sou justo porque Jesus cumpriu tudo em meu favor e eu recebo isso. O meu espírito então se torna um espírito justo pela fé. E aí, toda a minha conduta, ou seja, todo o meu comportamento será uma frutificação disso aqui. A minha conduta será realmente transformada. O meu comportamento será completamente transformado, mas a partir dessa raiz justa que eu recebo de graça. Você está entendendo? Primeiro a gente recebe justiça pela graça, depois a gente começa a andar e se transformar e a nossa conduta, nosso comportamento, ele é transformado gloriosamente por aquilo que a gente recebeu pela graça. A lei não conseguia fazer isso. A lei era o seguinte: você tem que cumprir tudo isso aqui para que você seja justo. A graça é, nós recebemos tudo que Jesus fez e aí nós passamos a ser transformados. Isso é graça. Nós recebemos a justiça de antemão e passamos a andar nela. Passamos a ser justos com a justiça recebida. Isso é graça, 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 graça. Nós somos agradáveis a Deus de antemão, porque o apóstolo Paulo diz isso em Efésios. Que ele, Jesus, me fez agradável a Deus. Ele me fez. Portanto, agora, porque eu tenho um status de agradável, então a minha conduta, olha só que a conduta vem em segundo lugar na graça. Ela não vem em primeiro lugar. Porque eu já sou agradável a Deus, então a minha conduta começa a ser agradável. Porque eu já sou agradável em espírito, então agora eu começo a agradar a Deus também. Veja como é que é um complemento. Eu também serei agradável na minha conduta, porque essa conduta estará sendo gerada pelo meu status de graça, de que eu já sou agradável, já sou santo, já sou irrepreensível diante dele. Que maravilha! Eu tenho que falar todo dia isso no meu coração e no teu coração. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, para que a gente possa acordar todo dia numa glória concedida, não num esforço humano para tentar ganhar a Deus, para tentar agradar a Deus através da carne, do esforço, da força de vontade. Isso não é graça. Isso é lei. Isso é esforço humano, é suor, é fadiga, é cansaço. A lei gera cansaço, a lei gera culpa, a lei gera angústia. Entendeu? Mas a graça não. A graça gera paz. A graça gera consciência de justiça, consciência de perdão, consciência de que nós já estamos em Cristo, já estamos unidos, já estamos amados, já estamos num status eterno de remissão. Portanto, o nosso comportamento será um subproduto de um status recebido. Isso é graça. A graça vem primeiro, o comportamento vem em seguida. A justiça vem primeiro pela graça. E a santificação flui
como um subproduto de uma glória recebida. Isso é graça, 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 graça. Eu jamais quererei viver um evangelho da lei, porque isso me mata. Isso te mata, isso destrói o teu psiquismo. Você está entendendo? Por isso que tem tanto crente doente, com a mente doente, porque aprendeu a viver segundo o evangelho da lei, da condenação. Nunca se apropriou dessa glória da graça. A graça traz cura para a mente. A lei afunda a tua mente. Você vai falar assim, mas por que Deus deu a lei então? Exatamente para que você dependa da graça. Para que você possa entender a glória da graça. A lei teve que vir primeiro, mas não para você viver por ela. Porque a lei não foi dada nem para nós, ela foi dada para Israel. E aí os crentes gentios querem viver segundo a lei. Está errado. Entendeu? A lei, ela gera essa sensação de inadequação total. Porque a lei aponta o pecado, aponta o erro, mas não dá poder para que alguém seja transformado e seja capacitado. Ela não faz isso, a lei. Ela não traz poder. Ela aponta o erro e deixa você sozinho. A graça, ela nunca vai apontar o teu erro. Ela vai apontar o quê? A glória daquilo que Jesus realizou em teu favor. Porque o erro já foi apontado pela lei. Você já conhece que você nasceu em pecado. Você já conhece que você está mal com Deus sem Jesus. Então, Jesus não precisa mostrar de novo isso para você. A lei já mostrou. O que Jesus faz? Eu vim te amar, eu vim te tirar dessa coisa. Eu vim te colocar em mim. Eu venho te colocar na minha cruz, na minha justificação, na minha santificação, na minha graça, no meu poder. Isso é graça. Amém, queridos? Eu quero que você aprecie a graça de Deus todos os dias, porque senão você vai viver um evangelho da lei. E eu vou dizer para você uma coisa. Infelizmente, não é uma coisa boa, não é bom dizer isso, mas é infelizmente. Tem um monte de igreja que vive o evangelho da lei, o evangelho da condenação, que aponta o erro todo dia, que faz o erro humano ser salientado o tempo inteiro. Você tem que conhecer que você é pecador, para que você tenha culpa, para que você se arrependa. Não. O arrependimento vem pelo conhecimento da vitória, da graça e do amor divino. A palavra de Deus diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Não é a lei, entendeu? Embora muitas vezes a lei seja aplicável para aquelas pessoas que são muito arrogantes. Então, nesse sentido aí, a lei pode ser usada numa certa medida para mostrar que essas arrogâncias precisam ser quebradas. Aí o cara precisa conhecer um pouco da lei, mas só para isso que serve a lei, para mostrar que o cara é pecador. Mas se o cara entender que ele é pecador, ele tem que sair dessa esfera imediatamente e entrar na graça de Deus. Como é que eu faço para receber salvação? Então agora você vai precisar da graça. Entende? A lei só serve para mostrar isso. Que uma pessoa é um zero à esquerda, que ela não consegue por si mesma agradar a Deus. Ela precisa se humilhar e receber a graça divina. Aleluia. Amém, queridos? Portanto, hoje, você tem que voltar o seu coração somente para a imensa graça que Deus oferece a você e a mim. Porque nós não teremos um outro evangelho.
O Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. É aquilo que Jesus realizou em nosso favor. Ele realizou a graça, ele realizou a obra. Ele se sacrificou, ele pagou o preço, ele levou sobre ele a nossa iniquidade, o nosso pecado, para que a gente não seja condenado, a gente receba uma coisa pronta, bonita, linda, maravilhosa. Acorde justo pela fé. Diga: Deus, graças te dou porque eu acordo justo. Por quê? Porque já foi feita em meu favor uma obra perfeita. Eu acordo justo. Eu não acordo com consciência de injustiça e de pecado porque eu destruí isso no meu psiquismo. E porque eu sou justo, as minhas ações começam a fluir justas. As minhas palavras são justas. A minha conduta é justa. Mas não por causa da lei, por causa dessa nova raiz da graça. Porque eu hoje sou feito uma árvore que produz somente a justiça e a bondade e a glória de uma santificação que flui dessa raiz perfeita da graça. Eu não sou pecador. A graça não me libera para pecar. A graça me transforma. A graça transforma minhas ações, minhas palavras, os meus sentimentos, para que eu seja justo e santo na conduta, no meu andar, no meu agir. Mas a lei não consegue fazer isso. A lei me dá agonia. Então eu sei direitinho. Se eu tivesse que andar segundo a lei, eu teria agonia, eu teria culpa. Eu teria sempre aquela sensação de que eu estou falhando, de que eu estou inadequado, de que falta alguma coisa em mim. Mas a graça não, a graça traz provisão perfeita e completa. Quando eu ando segundo a graça, eu tenho essa sensação de que eu estou perfeito, de que eu estou em Cristo, de que eu estou amado, de que eu tenho provisão perfeita e plena. Entendeu? A minha conduta já não é mais nervosa, neurótica. Eu estou em harmonia perfeita com Deus quando eu ando na graça, porque eu estou unificado com a verdade da graça. Posso falar com vocês amanhã também sobre isso, porque hoje eu não consigo esgotar a graça de Deus na tua cabeça. Eu só consigo dar um aperitivo para você falar: glória a Deus, que eu não estou no evangelho da lei. Vamos orar juntos? Oh, Deus querido, glorioso. Muito obrigado pela tua graça. Maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Como poder cantá-la, como hei de agradecer. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos colocou na graça de Cristo Jesus. Nos tirou dessa aliança antiga de condenação e de morte, de culpa, de fracasso. E nos colocou numa aliança nova de provisão, provisão de justiça, provisão de amor, provisão de justificação, provisão de perdão de todos os pecados. Isso é graça. Eu jamais trocarei essa aliança poderosa, nunca trocaria a graça de Deus pela aliança da lei. Eu hoje já entendo que eu estou numa graça eterna. Portanto, você tem que estar nessa graça perfeita, eterna, acabada, pronta, linda e maravilhosa, que te faz ser amado, justo e santo e perfeito. Não por causa dos teus atos, nem por causa da tua performance religiosa. Não pelo número de horas que você gasta lendo a Bíblia, não pelo número de horas que você fica de joelho no chão, não pelo número de horas que você fica repetindo rezas, não, mas porque você recebeu gratuitamente uma justiça perfeita, um amor perfeito, uma bênção perfeita, uma retidão perfeita. Cara, isso é maravilhoso demais. Viver um dia na graça, meu filho, é melhor do que viver 1 milhão de dias na lei.
porque a tua graça é maior do que a vida, diz a Bíblia. A graça de Deus é maior do que a minha vida inteira, de erros, de culpas. A graça me coloca dentro de um escopo de glória, de virtude, de verdade, de paz com Deus eternamente. E me arranca da consciência essa coisinha chamada pecado. Essa coisa constante, será que eu estou errado com Deus? Será que eu estou mal com Deus? Deus extirpou isso na graça. Ele arranca essa coisa toda e fala, vem cá, senta aqui, menino. Você está para sempre numa unidade com o meu filho amado. Isso é graça, você está entendendo? Aleluia, Deus, muito obrigado pela tua graça. Abre o coração dos meus irmãozinhos para que eles sejam vencedores contra o inimigo. Porque o inimigo quer sempre que o homem esteja no evangelho da lei, porque ali ele terá culpa, ali ele terá angústia, ali ele terá aquele sentimento de inadequação constante, de doença mental. Não, Deus, o Senhor nos quer nesse evangelho de glória, nesse evangelho de graça, nesse evangelho de poder do Espírito, para a tua glória. Em nome de Jesus, Deus te abençoe na graça. Por isso que eu sempre falo, graça e paz a você. Aleluia. Amém, queridos? Deixe seu like aí pra gente e compartilhe esse áudio com alguém. Tem tanta gente hoje que está precisando ouvir um evangelho da graça de Deus. Compartilha. E deixe seu comentário. Eu vou ler daqui a pouquinho para a glória de Deus. Deus te abençoe. Amém.